Olá pessoal, meu nome é Adriano. Esse é mais uma conferência comentada. Esse material está disponível no meu canal do YouTube, no canal Meu Propósito, e na Rádio Sud, das 12h30 às 21h30, tendo um conteúdo novo a cada quarta-feira, às 21h30. E também esse material está disponível na conferenciageral.com.br. O discurso que eu gostaria de comentar hoje é o discurso do presidente Russell M. Nelson, Ouvir ao Senhor. E ele diz o seguinte, logo no início do seu discurso: em meio a esse período turbulento, elogio e agradeço por escolherem ouvir a palavra do Senhor. Então, pessoal, essa é um ponto-chave. Em meio a toda tribulação, em meio a toda dificuldade, nós precisamos escolher ouvir a palavra do Senhor. E ele fez uma pergunta, ele disse: o que significa para você que o Evangelho de Jesus Cristo foi restaurado na terra? O que significa para você isso? Então, eu ressalto 4 pontos que ele falou o que significa. Significa que nossas famílias poderão ser eternas, nossas famílias serão seladas para toda a eternidade. Significa que nós podemos ser batizados com a devida autoridade. Significa que nós temos a oportunidade de ter a companhia constante do Espírito Santo, não só uma influência do Santo Espírito, mas a companhia constante do Espírito Santo. Significa dizer que nós temos o poder de Deus na terra, o sacerdócio, pessoal. E o presidente Nelson disse que essas verdades que nós possuímos graças à restauração do Evangelho de Jesus Cristo na terra, elas são como âncoras para a nossa alma, tá? O presidente Nelson ele fez questão de lembrar sobre o ciclo do orgulho dos nefitas e lamanitas, aqueles altos e baixos de nefitas e lamanitas, que não é uma coisa comum só dos nefitas e lamanitas, mas é uma coisa comum da nossa vida. Ou seja, existem momentos que passamos por dificuldades, nos humilhamos, pedimos ajuda a Deus, começamos a guardar os mandamentos, prosperar, daqui a pouco nós nos tornamos orgulhosos de novo. Então isso é uma coisa, infelizmente, que é comum também na nossa sociedade, tá? E o inimigo, ele falou que o inimigo, ele tem constantemente tornado o bem parecer mal e o mal parecer bem, tá? Diferente do Pai Celestial. E as mensagens do inimigo, elas são mensagens cheias de ruídos, cheias de duplo sentido. Mas as mensagens do Pai Celestial, elas são mensagens simples, elas são mensagens serenas, elas são mensagens claras, tá? Então, qual mensagem mais clara do que essa? A mensagem que o Pai falou a Joseph Smith quando apresentou o seu filho. Ele disse: este é meu filho amado, ouve-o. Quer algo mais claro do que isso? Quer algo mais simples do que isso? E essa foi a mensagem principal do presidente Nelson: ouvir ao Senhor. Ah, tá bom, irmão Adriano, mas onde eu posso ir para ouvir ao Senhor? E ele disse: nós temos as Escrituras, nós temos os templos, nós temos os profetas, videntes e reveladores. Então, nós temos todos esses pontos. É onde nós podemos buscar o Senhor. E agora vocês têm o canal Meu Propósito no YouTube e vocês têm a Rádio Sud e tem a conferenciageral.com.br, que vocês podem buscar também essas palavras lá, as palavras dos profetas, as escrituras e assim sucessivamente. O presidente Nelson ele reforçou que nós precisamos aumentar a nossa capacidade de receber revelação. Aumentar a nossa capacidade de receber revelação. Nós precisamos procurar ouvir. Se nós buscarmos ouvir, ele deixa uma promessa para nós. Qual é a promessa que o presidente Nelson deixou para nós? Se nós buscarmos as Escrituras, se nós buscarmos ir ao templo, estar no templo. Agora, nesse momento de pandemia, é fazer a genealogia. Se não dá para ir para o templo nesse momento, mas fazer a nossa genealogia, né? Fazer indexação, tá? Ouvir os profetas, videntes e reveladores. Se fizermos essas coisas
qual é a promessa que o presidente Nelson deixa para nós? Prometo que vocês serão abençoados com mais poder para lidar com as tentações, com as dificuldades e as fraquezas. Prometo milagres em seu casamento, em seu relacionamento familiar e em seu trabalho diário. Prometo que sua capacidade de sentir alegria aumentará, mesmo que as turbulências aumentem em sua vida. Que promessa maravilhosa o nosso profeta deixou para nós. Se nós buscarmos ouvir ao Senhor, Ele nos promete aumentar nossa alegria, superar, lidar, ter poder para lidar com as tentações, a melhorar o relacionamento familiar, relacionamento entre o cônjuge. Nossa, pessoal, é só ouvir, é só buscar ouvir. Nesse discurso, ele aproveitou e ele apresentou uma nova proclamação, né? A restauração da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Uma proclamação do bicentenário ao mundo. E ele deixou um convite, pessoal, um convite para que nós possamos pegar essa proclamação, possamos nos reunir com a nossa família e possamos estudar essa proclamação com a família, individualmente, estudar com os amigos, mas que nós possamos estudar essa proclamação, tá? Que possamos entender o que ela tem para nós. Qual o nosso papel na restauração? O quanto a restauração ela é importante, foi importante para nós dias. Com a pergunta que ele fez inicialmente, o que significa para você que o Evangelho de Jesus Cristo foi restaurado na terra? Então, você lendo essa proclamação, você vai poder adquirir um entendimento maior sobre o significado da restauração do Evangelho de Jesus Cristo aqui na terra, tá? Então, pessoal, eu gostaria de encerrar essa mensagem de hoje reforçando um lembrete. Os céus estão abertos. O Senhor, Ele continua a falar com seus filhos. Ele continua a trazer as mensagens para seus filhos. Ele continua a responder às orações. O Senhor, Ele não deixou de falar com seus filhos. Que nós possamos pensar nisso. Que nós possamos analisar como estão as minhas orações. Eu estou ouvindo ao Senhor? Eu estou ouvindo as mensagens dos profetas? Você lembra o que foi dito na última conferência? É por isso, esse é o propósito dessa mensagem. Que você possa sempre estar lembrando qual foi o padrão estabelecido pelo Senhor na conferência. O que nós precisamos fazer, o que eu preciso fazer, mudar na minha vida, tá? E essa foi mais uma mensagem da conferência comentada, também disponível na conferenciageral.com.br. Se você gostou dessa mensagem, compartilha com outra pessoa. E se você não é inscrito no meu canal do YouTube, se inscreve, pessoal. Um forte abraço.